E já estamos de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje estamos falando de um problema muito sério, gente, muito sério, que está afetando aí silenciosamente muita gente no Brasil e no mundo, o diabetes. Conosco aqui o Dr. Walter Minicucci, médico endocrinologista, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e também professor da disciplina de endocrinologia da Unicamp. Aceitou nosso convite, o presidente brasileiro está aqui e está entrando na sua casa para ajudar você, para ajudar a sua família a como ter uma vida melhor, mais saudável, livre, se possível, do diabetes. Doutor, assim a gente viu, entendendo um pouquinho, diabetes tipo 1, tipo 2, termina aí ou a classificação continua? Continua, Frei. E aí, nós temos também um grupo que é o diabetes gestacional, é o diabetes que aparece na gravidez. Ok. Da mulher que era normal e que durante a gravidez, por conta dos hormônios da placenta e que numa certa predisposição para o diabetes, que já é familiar, que a gente sabe que o tipo 2 Existe também o fator hereditário? Isso, o tipo 2 tem uma predisposição familiar. Quem tem gente com diabetes na família vai ter mais chance de ter diabetes tipo 2. No caso do diabetes tipo 1, que é da criança e do adolescente, que a gente já discutiu, já falamos, que precisa de insulina desde o começo, a predisposição familiar é muito pouco importante. Eu queria fazer essa pergunta, senhor, diabetes do tipo gestacional. A mãe, ela não tinha diabetes, mas começou... Ela se torna diabética durante a gravidez. Agora, o fato de se tornar diabética, ela vai passar também no feto, vai passar para a criança já vai nascer com diabetes, porque a mãe pegou diabetes, ou seja, né? Então, ela não vai passar o diabetes. Não vai. Ela não vai. Ela vai, se não tratar direito, porque ela tem que tratar direito e manter os níveis de glicose bem próximos, bem apertados, perto do normal. Porque se ela não fizer isso, o bebê nasce muito grande. Ok. Aquele bebê que parece lindo, com 4,5 kg, ou mais de 4, e que nasce com imaturidade pulmonar, e que nasce, às vezes, que tem dificuldades no parto, porque ele é muito grande, isso se não controlar direito. Entendi. Então, a mulher que fica grávida precisa de, pelo menos, por volta do começo da gravidez, os 3 meses, depois 6 e 9, fazer uma dosagem de glicose. O ginecologista, ele é orientado para fazer esses testes, porque de repente preocupa com a criança em si, com a saúde da mulher, da criança, e outros, ele também pede esse exame, doutor? Ele geralmente pede, ou a gente espera que peça. Mas se ele não pedir, não é, Frei? Nós estamos numa época onde a pessoa tem que ousar e pedir, não é? E que nós, médicos, temos que acostumar a ouvir as indagações dos pacientes. Doutor, e tentar esclarecê-las. A gente foi às ruas aí, doutor, e muitas pessoas, a gente colocou o tema, e a gente foi ouvir também as curiosidades, os questionamentos, as dúvidas das pessoas. Aqui o povo tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta. Eu me chamo Rosi. Eu tenho uma dúvida. A criança que tem diabetes deve tomar o leite desnatado? E aí, doutora, assim, é a Rosi, né? Então, criança... Então, dona Rosi, a criança que tem diabetes não precisa tomar o leite desnatado. Principalmente, quando é que eu daria o leite desnatado? Digamos, nem para uma criança, mas para um adolescente. Se ele for obeso, se ele, a despeito de ter o diabetes tipo 1, porque o diabetes na criança e no adolescente, embora nos Estados Unidos, hoje, a cada 2 casos de diabetes na criança e no adolescente, um seja do tipo 2, causado por ganho de peso, no Brasil isso não acontece. Então, a criança e o diabetes e o adolescente que tem diabetes no Brasil, na imensa maioria dos casos, ele tem diabetes de tipo 1. E ele não tem excesso de peso importante. Se ele aí, apesar disso, ele tiver ganho peso, você pode até diminuir a quantidade calórica e dar um leite semi-desnatado. Eu não daria um leite desnatado, mas nunca para crianças menores, nunca daria leite
desnatado. Doutor Walter, uma situação assim, a gente sabe que o pâncreas, ele que produz a insulina, ela vai entrar na célula, ela vai controlar o açúcar que vai entrar na célula, o açúcar que vai se transformar em energia que a gente precisa para movimento, para correr, para fazer, ou seja, energia, é a insulina, né? De repente, quando é muito açúcar, que a gente come demais açúcar, a insulina não dá conta e sobra o açúcar no sangue, né? Fica lá. Ou quando o pâncreas não produz muito, né? Agora, então o órgão é o pâncreas. Uma pessoa, né, que descobriu, por exemplo, não tem diabetes, mas infelizmente foi acometida como uma doença no pâncreas, ou pancreatite, ou até mesmo um câncer. O pâncreas foi prejudicado, está sendo tratado. Automaticamente essa pessoa vai ter diabetes porque o pâncreas está sendo prejudicado? Nós estávamos conversando aqui com o Frei, ele me disse que ele lê um pouco. Eu estou achando que ele lê bastante. Estou achando que ele lê demais. Porque essa pergunta é uma pergunta muito complexa. Ele é professor, gente, ele é professor. Então, o que nós estamos falando e que o Frei está levantando é assim, é diferente de ter diabetes tipo 2, onde o pâncreas está fazendo aquela força danada para dar conta do excesso de peso, da falta de exercício, da alimentação inadequada e do estresse importante. E também do envelhecimento, porque quando a gente envelhece, as coisas funcionam pior. E também é diferente do diabetes tipo 1, onde o pâncreas já perdeu por nocaute. Nós estamos falando de doenças que fazem com que o pâncreas seja destruído. E dentro do pâncreas é que tem as ilhotas de Langerhans que produzem insulina e glucagon. Daí, depende do grau de perda, padre. Se eu pegar, por exemplo, alguém que é um alcoolista, que bebeu muito durante a vida, teve vários episódios de pancreatite, o pâncreas dele, muitas vezes, vai perdendo a função e ele acaba precisando até de tomar insulina, dependendo do grau de destruição. Idem se for um tumor importante. Então, mas aí eu diria que o problema maior é a doença de base, não é o que levou ele a essa diminuição. E agora, uma situação, doutor, assim, ele vai ter que tratar primeiro o pâncreas, de repente, alguns casos, como um câncer, vai ter alguma radioterapia, quimioterapia, alguma droga que vai ter injetado. Assim. Nesse período, né, ele tem que também também tem que tratar o diabetes. Tratar, né? Tratar é fundamental. Não é só para baixar o nível de glicose, quer dizer, é para fazer com que o carboidrato que se transforma em glicose seja aproveitado pelo corpo, para ser transformado em fonte de energia. É fazer com que o aminoácido se torne proteína, não é? E que os alimentos ricos em gordura seja colocado como estoque de gordura, que também não é ruim. Estoque de gordura em pouca quantidade não é problemático. Problemático é em muita quantidade. Doutor, a gente sabe também essa questão do açúcar, né? O açúcar como é benéfico, mas também é um grande vilão nesse caso, principalmente quem já tem um histórico assim. E a gente sabe também a hipoglicemia, que é a baixa quantidade de açúcar no sangue, e a hiper, quando tem demais. Nessa diferença, doutor, assim, o que acontece quando a pessoa que é diabetes e tem ela tem esse controle, não come isso, não come aquilo, e o corpo precisa desse açúcar, um pouco desse açúcar para a energia, e ela não come e tem uma hipoglicemia. O que acontece com ela? Pode desmaiar, enfim, né? Se a gente estiver falando de alguém que tem diabetes, as causas da hipoglicemia são ou porque ela comeu menos do que precisava, e não só de açúcar, mas de carboidrato, ou porque ela tomou muito remédio, uma dose maior, por exemplo, de insulina, ou até de comprimidos, que são usados no tratamento do diabetes. Daí, você acaba tendo uma queda de glicose, uma queda de açúcar, que dá vários sintomas. Pode dar tontura, fraqueza, mal-estar, dificuldade de raciocínio, tremor, suor frio, e palpitação, dificuldade às vezes grande de falar ou de raciocinar, principalmente se é alguém que está tomando doses altas de insulina, ou até doses que não sejam muito altas de insulina, mas exageradas para aquele momento, para aquele paciente. E daí, se não for tratado direito, ela pode ter um desmaio,
Pode entrar em uma hipoglicemia, pode levar a convulsão, coma, e em casos graves pode até levar à morte. Quando uma pessoa está sentindo assim, doutor, sentindo esse tom tremedeira, enfim, ela, ela tem que carregar com ela, junto consigo, uma balinha, alguma coisa assim? Já resolve, doutor? Um doce, alguma coisa assim para... Eu diria o seguinte, isso é uma situação de alerta vermelho. E é uma situação que ocorre muito frequentemente, tanto em quem tem diabetes tipo 1, como menos frequentemente, mas também em quem tem diabetes tipo 2 e está em tratamento. Que é o que acaba, no caso de criança e adolescente, fazendo com que os pais fiquem muito preocupados. Então, o que a gente faz? Nessa hora, tem que se tomar algo que contenha um carboidrato rápido, de absorção rápida, ou glicose ou sacarose. Então, ou um suco de fruta, não dietético, ou uma colher de sopa de mel, ou de açúcar na água. E nessa hora nós não estamos falando de coisas dietéticas, até de refrigerante não dietético. Porque você precisa de sair da faixa de risco. De uma taxa de açúcar imediata. Imediato. Não dá para esperar. Vou ligar para ver, vou pegar... Cadê o glicosímetro? Que é o glicosímetro do aparelhinho de glicemia. Cadê o glicosímetro? Acho que está lá, está no quarto, vamos lá buscar. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Essa hora você... Uma picada de cobra, rápido. 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 E quando você tem uma hiper, né? Então, a hiperglicemia é mais fácil, ela causa um dano menos agudo. Mas que você tem mais tempo para lidar com ela. Se eu tenho uma hiperglicemia, tem várias causas. Uma infecção pode dar hiperglicemia, o estresse pode dar hiperglicemia, o excesso de comida. Não é? Sempre, inclusive aí, Frei, o senhor começou falando do açúcar, né? O açúcar é o vilão, mas não é ele exatamente que é o vilão. Se a gente pegar alguém que não tenha diabetes e que coma açúcar, isto não necessariamente vai ser mal para ele. Porque o pâncreas vai fazer o trabalho dele. Isso, o pâncreas vai dar conta. Vai dar conta. A menos que ele tenha diabetes e que não tenha... Mesmo se ele tivesse diabetes, nós vimos aqui o Tiago... Isso, a gente vai falar do caso do Tiago daqui um pouquinho, doutor. Tomou insulina e deu conta daquilo. Mas ele... No caso da hiperglicemia, ele começa a sentir muita sede, beber muita água, urinar muito, ter até tontura, turvação visual. O homem pode ter... Isso geralmente quando não tem o diagnóstico. Se ele tem hiperglicemia, mas está tomando algum medicamento, ele meio que acostuma com esse sintoma. Uma pessoa que sente, doutor, assim, através da sua resposta aqui, uma pessoa que sente que está entrando nesse universo do diabetes ou pré-diabetes, ele vai urinar mais e vai sentir mais sede. É um sinalzinho que o corpo está dando, doutor? É um sinalzão. É um sinalzão. Mas olha só, é um sinalzão, mas se o dia está quente e a gente está nesse período aqui de seca... Tem que hidratar-se. Todos nós que temos diabetes ou que não temos diabetes, vamos sentir mais sede. E vamos beber mais água. Aquele pessoal que vai em academia... Tomou mais água, a bexiga vai trabalhar. Claro, aquele pessoal da academia que faz muita atividade física e está lá hidratando, super hidratando, eles vão urinar mais. E daí o xixi sai claro. Quando é por causa do diabetes, por causa da hiperglicemia, que ele urina mais, o xixi sai mais concentrado. Mais amarelo, forte. Isso já é um... Isso é um sinal. Aí tem que tomar mais água. Aí tem que tomar mais água. Gente, isso foram só 2 blocos, mas temos muito mais informação para você. Vai ligando, vai elaborando a sua pergunta. Agora vai ser a sessão das respostas, das perguntas. Eu quero ler a sua. Então, fique à vontade. A gente vai para um rápido intervalo, aproveitar que o presidente brasileiro da Sociedade Brasileira de Diabetes está aqui conosco. Então, ele quer responder todas as suas dúvidas. A gente volta já só para você. Se você tem diabetes e já usa medicações, saiba que mudar o estilo de vida pode ser tão ou mais importante quanto o uso dessas medicações. Ou seja, se você fuma, a recomendação é que você suspenda o tabagismo. O tabagismo ele não é recomendado, a orientação é que você tente parar de fumar. A prática de atividade física, desde que haja liberação médica, ela deve ser feita com regularidade. E se você está acima do seu peso, perder peso pode melhorar muito o seu controle.
independente do tratamento que você já utiliza.